Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast semanal aqui no canal do Café Católico. O Café Expresso, as meditações breves que fazemos semanalmente a respeito de algum tema. Nesse mês de junho, teremos o tema do Sagrado Coração de Jesus e o sacramento da Eucaristia. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. É tendo os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Deus, que vamos caminhando, que vamos navegando no mar do mundo, dentro da barca da igreja, e que mesmo com tantas tempestades, tanta dificuldade, nós não vamos naufragar. As águas não vão engolir a barca da igreja, porque nela está o Autor e Consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos sempre os olhos fixos nele para atravessarmos este mar da vida e chegarmos um dia ao outro lado. As águas são profundas, muitas vezes turbulentas, mas o Senhor está com a sua igreja. Vamos ter o olhar fixo nele para não perder o prumo, para não cair no mar, ficarmos longe da barca e nos afogarmos no pecado e na perdição. Muito bem, o tema que o Café Católico escolheu para o mês de junho é o Sagrado Coração de Jesus e a instituição do sacramento da Eucaristia, o mistério da Eucaristia. Esse podcast de hoje será uma introdução do sacramento da Eucaristia. Posteriormente, nós do Café Católico, os irmãos também que convidamos para fazer meditações, faremos as meditações também sobre o Sagrado Coração de Jesus e desenvolvendo, claro, outras dimensões do sacramento da Eucaristia. Então, o sacramento da Eucaristia. Vejam, a salvação, desde toda a eternidade, nós sabemos que Deus é onisciente. O Senhor sabe tudo, desde toda a eternidade. Mas, pelo um divino mistério da sua benevolência, por um divino desígnio de Deus, ele sabia da queda do ser humano, no mistério da iniquidade dos nossos primeiros pais. De um dado momento, a humanidade pecou. Adão, Eva, ou seja, o início da humanidade, lá no princípio, houve a queda dos nossos pais. Os seres humanos ofenderam a Deus e disseram não e pecaram, e o mistério da iniquidade, o mal, por uma influência maligna, sabemos pela revelação que por a influência do diabo, de Satanás, o homem pecou. Ora, existe a salvação, ela divide-se em partes, em etapas. Desde toda a eternidade o Senhor sabia disso. E é claro, primeiro, a salvação ela foi prometida, profetizada. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Depois, a Abraão darei uma descendência, a todas as nações serão abençoadas. Então, há promessas. Nessa fase do Antigo Testamento, do povo de Deus, é a fase da promessa. A salvação, ela vai por etapas. Primeiro, nessa fase da promessa. Depois, quando chegou um dado momento da história, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Então, é o início da plenitude dos tempos. Com a plenitude dos tempos, o Filho de Deus veio ao mundo, no caso a encarnação, o nascimento de Jesus e o momento de sua Páscoa, e ali acontece a execução da salvação. Aquilo que foi prometido
Jesus nosso Senhor executou na sua vida. E agora, o período que estamos vivendo é o chamado tempo da graça, o Kairos, que é o tempo da graça de Deus, em que os acontecimentos salvíficos que foram prometidos e executados e cumpridos, consumados por Jesus, ele diz isso no Calvário, na cruz, tudo está consumado, consumatum est, consumou tudo. Então executou a salvação. Essa salvação agora, no tempo em que vivemos, é o tempo do Kairos, o tempo da graça, em que vivemos a salvação através da graça. Então, é aí que entra os sacramentos da igreja, coisa que nem os judeus compreendem. Eu me recordo de uma página judaica que dizia, vários elementos, dizia 10 motivos, 10 razões até, porque Jesus não é o Messias. E aí faziam citações, comparações com o Antigo Testamento, mostrando que como pode ser o Messias se ainda as coisas acontecem. Parece que nada mudou, o mal reina no mundo, tanto que o demônio é chamado de príncipe do mundo. Então, parece que nada mudou. Então é porque tanto os judeus e também os protestantes não entendem a economia sacramental. Porque essa fase da igreja, o tempo da igreja aqui, é sacramental. É aí que entra o sacramento, claro, da Eucaristia, como chamamos o Santíssimo Sacramento, porque os outros sacramentos santos também, mas pela eminência da Eucaristia é chamada de Santíssimo Sacramento, mas todos os sacramentos são santíssimos. É a ação do Filho de Deus ressuscitado que dá o Espírito Santo à sua igreja. Na ação do Espírito Santo vai formando, vivificando, fazendo crescer o reino de Deus. Dentre os sacramentos, para destacar, e de fato a presença sacramental da Eucaristia, sobretudo, realmente eminente, superior. Porque veja, nós não adoramos a água do batismo, apesar de pela imposição e pela imposição das mãos do sacerdote ou do diácono, em pedir que o Espírito Santo venha sobre a água, ela sendo uma água, nós chamamos de água benta, a água sacramental, nós não adoramos a água. No entanto, e o elemento, a matéria é a água. Para o sacramento da Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho, mas é totalmente diferente, porque pela imposição do sacerdote, torna-se corpo e sangue de Cristo, e aí adoramos, a presença ela é real, totalmente diferente do óleo do crisma, do óleo da unção dos enfermos, da água do batismo, da união esponsal no sacramento do matrimônio e no óleo que unge os sacerdotes e os diáconos no sacramento da ordem. É uma presença totalmente diferente, por isso que é chamada de Santíssimo Sacramento. E o tempo, vamos chamar assim, o tempo da glória, após quando Jesus nosso Senhor voltar em glória, e na sua parousia, quer dizer, na sua segunda vinda, e transfigurará tudo que existe, no tempo da ressurreição, chamamos de tempo, mas é o dia eterno, não haverá mais nada depois disso, a não ser a eternidade junto com Deus. Mas, entre aspas, chamemos de tempo da glória. Quer dizer, quando Jesus voltar e ressuscitar os vivos e os mortos, o mal será destruído, o demônio, o diabo e todos os seus demônios e todo o mal lançado no lago de fogo, quer dizer, totalmente destruído, apartados de Deus, e viveremos eternamente com o Senhor no céu. A glória de Deus. Já não é mais a graça, mas a glória. Então, agora, nesse tempo da história em que vivemos, é o tempo sacramental. E isso nem os protestantes e nem os judeus entendem. Porque o sacramento, a ação sacramental, é um mistério que, inclusive, até mesmo,
muitos de nós católicos também, por não nos aprofundarmos, não rezarmos, não bebermos da fonte dos santos, muitas vezes nós católicos também não compreendemos a vida sacramental da Igreja. É um desafio de evangelização, reevangelizar também os de dentro de casa, os de dentro, os da nossa família, a família católica, dentro dos fiéis católicos, né? É um desafio a evangelização, não só pregar para quem não crê, pregar para quem é de fora, mas também catequizar, e é o caso da missão do apostolado do Café Católico, catequese e doutrina, é o nosso lema, porque é um meio de também iluminar os mistérios que temos aqui na Igreja de Cristo. Nós não temos igreja, a igreja é de Cristo, né? Essa história de dizer minha igreja, nossa igreja, não temos igreja, a igreja é dele. Jesus é o Senhor da igreja, a igreja é corpo de Cristo. E dentro deste tempo da graça, os sacramentos. Diz o Catecismo da Igreja que a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Então, primeiro o batismo, depois a confirmação, o sacramento da crisma, e depois a Eucaristia. Recebe a primeira comunhão e alimenta-se do corpo e do sangue do Senhor. Diz o Catecismo que aqueles que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e pela confirmação são configurados a ficar mais profundamente mergulhados em Cristo e, por meio da comunhão eucarística, participar com toda a Igreja, com toda a comunidade, do próprio sacrifício do Senhor. Então, o mistério da Eucaristia, Jesus deixou porque quer que nesse tempo da graça possamos aquilo que foi executado no Calvário em toda a vida de Jesus possa ser celebrado. O que foi feito uma vez por todas na história, ele é sacramentalmente celebrado durante toda a história até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque chegou na plenitude dos tempos, quando chegou a hora, é assim que diz o texto do Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 14. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. É o desejo de que os filhos da igreja, que os discípulos se alimentem dele. Porque nosso Senhor sabe, com a sua vida divina, ele pode santificar os seus discípulos e torná-los, de fato, o objetivo da vida. Sermos filhos de Deus. Sermos filhos de Deus, de fato. O que são os filhos de Deus? São os santos. Todos os que são batizados são filhos de Deus, mas observem que qual é o objetivo? Não é só ser batizado, mas ser santo. São Paulo aos Coríntios, ele diz isso no início da carta aos Coríntios, quando ele diz: a vós que sois santos, que fostes santificados pelo batismo e chamados a ser santos. Os sacramentos inicialmente, principalmente o batismo que é dado somente uma vez, é para nos introduzir em Jesus, em Cristo, corpo místico de Cristo, nos introduzir em Cristo. A partir daí, recebendo a força do Espírito Santo pela crisma, está vivo e forte, agora sim,
vai se alimentando dele, até chegar à estatura do Filho de Deus. São Francisco de Sales diz que só por amor se deve receber Jesus Cristo na comunhão, já que só por amor ele se dá a nós. É o amor que santifica, é o amor do Filho de Deus que dá a vida na comunhão, e é o amor que devemos ter que vai nos santificar. E aqui realmente é um desafio, porque quantos e quantos anos pessoas comungam, nós comungamos, vamos comungando, e parece que nada acontece, parece que não faz efeito nenhum na nossa vida. São Pio X dizia que a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça, e é a mais suave, porque ele, citando o Salmo, diz: porque suave é o Senhor. A devoção à Eucaristia. Então, por enquanto, vamos ficar com essa introdução desse mistério de amor. O mistério que o Senhor quis que celebrássemos até a sua volta. Que possamos, como disse São Pio X, termos devoção à Eucaristia. Mais para frente, vamos aprofundar mais, ver mais elementos da Eucaristia, porque a dimensão da Eucaristia é imensa. Ficaríamos o ano inteiro falando da Eucaristia e sempre teria mais coisas para se dizer. Depois também faremos meditações do Sagrado Coração de Jesus, uma devoção tão ligada à Eucaristia, porque é o amor abrasado do Cristo que se deu a nós e quer se dar a nós, e quer que o nosso coração queime de fogo, como aquelas labaredas de fogo que queimam a cruz no símbolo do brasão do Sagrado Coração de Jesus. Por enquanto, fiquemos com esses pensamentos piedosos e com esse texto tão bonito do Evangelho. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Ele deseja, meus irmãos, comer sempre a Páscoa conosco, com cada um de nós. Que possamos abrir o coração para celebrar os mistérios divinos que Ele deixou, porque Ele sempre está presente, mas que os mistérios sejam celebrados com amor, porque só com amor esses mistérios serão eficazes. Eles têm todo o poder de santificar. O problema está no nosso coração, na receptividade da fé e do amor que temos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, dai-nos um coração devoto à Eucaristia, porque Tu és suave, Senhor. Tu és salutar, saboroso, mas o meu paladar é tão ruim e não percebe este imenso amor que Tu tens. Dai-me, Senhor, a devoção à Eucaristia, para ler sobre a Eucaristia, meditar na Palavra de Deus sobre a Eucaristia, para comungar bem, amando-Te, tendo o contato com o Teu corpo e com o Teu sangue, para a minha santificação, e me tornar um dia filho e filha de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe e vos guarde, e que possamos nos alimentar da Eucaristia, confessando os pecados para estar bem dispostos para este santíssimo sacramento. Deus os abençoe. Amém.